Bem-vinda, bem-vindo. Estamos aqui com mais um podcast Wife Talks. Esse podcast são 8 episódios, a gente fala sobre inteligência artificial na área de comunicação, design, marcas, cinema, né? E ele está aquecendo o festival WAIF Brasil, que vai acontecer em fevereiro de 2026. Se você se interessa por cinema, inteligência artificial, esse é o lugar para você botar na sua agenda. Finalzinho aí de fevereiro, olha, entra no site WAIF Brasil, WAIF é W-A-I-F-F, que você vai entender como é que as coisas são. De repente até você produz alguma coisa em IA para apresentar no festival. Então, hoje aqui nós vamos falar sobre IA e publicidade e marketing com duas figuras muito importantes da área. Vamos começar aqui primeiramente com Casu, conhecido como Ale Casulino, mas não, é Casu. A partir de agora você vai conhecer o Casu, que ele pisou pela primeira vez numa agência de publicidade aos 14 anos, quando ainda não havia essa coisa do trabalho infantil. Ele entrou aos 14 anos, ainda de short, para trabalhar. Com um olhar muito apurado para a arte, passou por tudo, do estágio à criação, da direção de arte à direção de cena. Nos últimos anos, o Casu tem explorado um novo território, criação de filmes em diálogo direto com o computador, com as ferramentas de inteligência artificial, que aqui você já sabe que a gente não chama de ferramenta, são agentes, né, de inteligência artificial, experimentando essa nova linguagem. Sozinho no escritório da sua casa, oferece sua visão artística para as marcas que se arriscam com essa nova tecnologia. Não se arriscam até que, né, não muito mais, né? As marcas já estão apostando pesado na inteligência artificial. A trajetória, né, do Casu aqui espelha o percurso de uma geração de criadores que, a partir de uma enorme experiência criativa, estão redefinindo como se faz o audiovisual. Muita gente que produziu audiovisual tradicional está se reposicionando e entrando nessa nova coisa. Se você se interessou por essa figura do Casu que eu descrevi, é fácil. Você vai entrar em @alecasulino com 2 S's. Tô correto? É assim? Corretíssimo. Beleza. Muito bem. Casu, para fazer filmes, a pessoa fica na surpresa que já vai entrar na sequência. Para fazer filmes, quase sempre era preciso uma equipe enorme. A gente já trabalhou junto, já fez isso juntos no passado na publicidade. Com IA é possível trabalhar como se você fosse um pintor, um escritor e produzir quase tudo sozinho na publicidade. Vamos falar especificamente da publicidade. A gente já sabe aqui, já comentamos aqui que filmes maiores está muito complexo e provavelmente não vai rolar de você fazer tudo em IA. Mas na publicidade, é isso? Como funciona o processo criativo hoje? Bom, Tadeuzinho, olá. Beleza? Zé, prazer. Olá, tudo bom? Muito bem. Vamos lá, só uma correção, tá? Eu trabalho, sim, da minha casa, com as minhas ferramentas e tudo mais. Ferramentas são os agentes. Mas eu sou sócio da Revolution, a produtora. Sim. E quando envolve marcas, é pela própria produtora e tudo mais. Então, o que acontece? Há 2 anos atrás, vamos resumir isso aqui, mas há 2 anos atrás, quando eu vi um promo do Sora, eu falei, bom, acabou tudo. Foram duas assim, rápidas análises. Uma é, acabou tudo. A outra, eu olhei a ferramenta e falei assim, olhei o Sora, o vídeo e falei, caramba, cara, que coisa especial. O que acontece? Essa coisa de você, né, imagina, somos criativos, né, a vida inteira. Né? Eu trabalhei em agência a minha vida inteira, como designer, diretor de arte, bom, enfim. E quantas ideias eram engavetadas? Quantas coisas você pensava? Porque a cabeça da gente não para um minuto. Entendeu? Imagina, artistas. Então, assim, você não para. E eram frustrações. Se geravam frustrações. E eu, de verdade, encontrei um agente que, para mim, é fascinante. Fascinante. Porque, assim, eu chamo de ferramenta, tá? Para mim, a IA, todas elas, essas ferramentas que eu uso, para mim, são martelos. Eu não cumprimento o martelo. Eu não dou bom dia para o martelo. Eu não falo para o martelo, martelo! Vamos martelar junto hoje? Não, o martelo não é meu amigo, ele é um martelo. Então, assim, eu me comunico com esses martelos de uma maneira muito diferente.
muito particular. E sim, do ponto de vista de, para mim, dentro da publicidade, a ferramenta, as equipes, assim, a gente vive num mundo que é capitalista. Se passa pelos dinheiros. Eu acho que só você tem que ter realmente uma análise muito precisa, de bom senso, de entender quando se usar a inteligência artificial e o porquê. Quero usar porque não tenho dinheiro. Eu acho que esse é um partido errado. Então, pera um pouquinho só. Vamos usar a inteligência artificial neste caso porque faz parte da ideia. Faz parte do briefing, faz parte da Mas isso essência. nós estamos falando com grandes marcas, né? Exatamente. Mas para tudo, Tadeu, eu acho que no final das contas, a gente não escapa de ouvir das grandes marcas também, puta, mas eu não tenho essa verba toda. Uhum. Porque muitas das maiorias das vezes, os roteiros não cabem nessas verbas também. Então a gente acaba escutando de grandes e pequenas marcas. Eu acho que é uma coisa que é um pouco geral no nosso mercado. Mas então, e o processo de criação, para você, o que mudou? Você está mais livre, você pode criar mais? Muito. Você não tem mais barreira, a tua imaginação livre leva solto. Muito, porque você é aquela história. Hoje você sonha e no dia seguinte você realiza. Você realiza. Muito bem. Vamos entrevistar agora aqui, abrir a cortina para a nossa outra convidada de hoje, que é a Anne Att. Bem-vinda. Obrigada. A Anne lidera um dos maiores times de design da América Latina, na IBM Consulting. São mais de 80 designers sob sua direção em projetos que conectam marcas, dados e tecnologia com estratégia e experiência real. Com quase 20 anos de trajetória no design e na inovação digital, ela viu de perto o impacto das mudanças tecnológicas no relacionamento entre pessoas e marcas. Hoje ela vive o desafio de incorporar a inteligência artificial de forma responsável e criativa no dia a dia dos negócios e também aqui na formação dos novos profissionais como professora da FAAP. Anne, em algum lugar da internet nós encontramos uma fala sua que diz que você não faz imagens, mas constrói experiências com os usuários. Como a IA ajuda a construir relações entre pessoas mediadas pelas telas? Nossa, começamos bem. Pois é, essa fala é realmente minha e eu brinco muito, né? Porque sempre chega ali, faz uma telinha para mim, é só uma telinha. Não é só uma telinha, vai muito além. É uma tela, sim, é uma interface, mas é uma interface que vai fazer algo acontecer. É o seu negócio, é a sua marca, né? Então, quando a gente fala sobre como é que eu tenho essa IA no meio da história, eu estou falando muito de como que eu faço para que eu consiga prender a atenção daquela pessoa ao longo de um caminho onde ela tem uma notificação do WhatsApp aparecendo, onde ela tem uma notificação do Instagram, onde ela tem tantas notificações que ela vai olhar para o meu app e vai falar, opa, deixa eu ir para lá, deixa eu ir para cá. Como que eu mantenho essa atenção? E aí a IA pode vir, né, como um agente acelerador, colocando, se ela parou o dedo em algum lugar mais tempo, no próximo scroll eu já tenho algo relacionado àquilo. Se ela deu like, na outra página eu já tenho outra história relacionada ao que ela deu like. Então, eu vou construindo esses pedacinhos a partir das ações que ela tem. E com isso, eu mantenho o interesse dela por mais tempo dentro da minha plataforma, dentro do meu aplicativo, ou dentro de uma experiência física, porque, afinal de contas, a IA também está nas experiências físicas, né? Hoje, se você for num festival, tem vários momentos em que as bandas estão ali no palco, mas elas estão, entre aspas, ouvindo alguma coisa, olha, tem uma tensão rolando ali, olha, vi vários cartazes pedindo essa música. Então, entre aspas, eu também estou ali construindo outras experiências, né? Eu posso ter um VR para ajudar aquela experiência a ser mais interessante. Então, hoje é sempre um desafio conseguir a atenção, principalmente dos jovens, né? Eu sou professora, então eu fico numa competição eterna com o telefone, com o tablet ou com o notebook que está ali na mesa, porque apesar do aluno estar anotando, ele está sendo bombardeado por outros estímulos. E nem sempre o conteúdo que eu estou passando é super interessante.
Às vezes é uma coisa que eu preciso de teoria, que precisa de um pensamento que o aluno não está naquele momento, né? 7h40 da manhã, nem todo mundo quer super falar sobre a revolução digital e o que acontece. E com isso, a IA também ajuda, muitas vezes, eu mostrar o que está por trás de criar um bom prompt para o aluno. O que eu faço para que a IA necessariamente seja um suporte, porque eles escutam muito, a IA vai tomar o seu emprego. E aí, essa é a grande crise, né? Se você abrir o microfone para um jovem e falar, e sobre a IA? Ela vai tirar meu emprego, né? Esse é o medo, né? Medo é uma tônica. Sim, e nessa semana mesmo eu estava ensinando os meus alunos da matéria de experiência a mexer no Lovable, que é uma ferramenta de IA, e eu falo para eles, você tem que saber mexer, mas aí pergunta, você sabe escrever? Você pensou antes no que você quer realmente ou você só colocou desenhe um aplicativo para um e-commerce de comida? Você vai ter mais do mesmo. Mas eu vou começar, desenhe um aplicativo que tenha essas áreas, que eu quero que tenha essa experiência, que eu quero que o usuário tenha essa sensação. Você começa a dar os passos para que a construção seja o que você deseja. Sim. E aí, a sozinha, ela vai te entregar o quê? Mais do mesmo que ela pesquisou por aí e não o que você gostaria. E muitos alunos, muitas pessoas, né? Na nossa época, a gente aprendia Photoshop, Illustrator, né? PageMaker para fazer revista. E hoje, quando você fala para um aluno, não, vamos aprender o Figma, ele fala, ai, que chato, professor, não dá para ser uma coisa mais fácil? E é uma ferramenta extremamente fácil. Aí, o que você vai? Fala, olha, existe o Figma AI, vamos construir? Nossa, mas ficou ruim. Porque você não sabia o quê? A teoria. Não, uma pergunta para os dois agora. Com todos esses elementos, quer dizer, a ideia é que existam muitos agentes disponíveis para você fazer o que você quiser. Ao mesmo tempo que libera a imaginação, e aí você vai poder criar muitas coisas, ou ao mesmo tempo em que você consegue mexer na IA para transformá-la num agente que capte a atenção das pessoas da melhor forma possível, essa democratização, vamos dizer assim, da imaginação e do relacionamento com as pessoas, será que essa concentração de tecnologia, né, que existe dentro de empresas, das grandes empresas, será que isso talvez não impeça que novas vozes ou novos criadores surjam? Por mais que a imaginação seja liberada, por mais que novas técnicas de marketing, de venda sejam criadas, se está sempre dentro de um guarda-chuva só das Big Techs, será que não estamos restringindo o nosso horizonte? O que vocês pensam disso? Existem diversos estudos, existem muitas pesquisadores falando sobre esse tema, né? E você fala sobre viés, né? Tem um documentário incrível sobre Unmasking AI, né? Sobre como uma pessoa preta sofria para conseguir ter o seu reconhecimento facial por diversos devices. Então, sim, existe uma grande concentração, mas o que hoje você vê também é que as pessoas estão aprendendo a usar. Então, os GPTs da vida estão mais baratos, começam a entrar no cotidiano. As marcas têm feito parceria, né? Então, tem uma marca de telefonia que fez uma parceria com uma dessas ferramentas de IA que você ganhava 1 ano dela de graça. Então, a marca começa também a te capacitar, a te dar a ferramenta para que você entenda como mexa. Então, tem lá uma série de vídeos da mesma marca ensinando as pessoas a usar, falando sobre os perigos de você colocar qualquer dado ali dentro, né, sua imagem, falando como você se comporta caso você encontre uma coisa, uma foto sua que tenha sido manipulada. Então, eu vejo que começa a descentralizar um pouquinho a distribuição, mas o dinheiro está na grande tech, não adianta. O dinheiro e o viés. Também, porque afinal, somos nós que construímos, né? Então, quando você pensa, uma IA no passado, né? Eram diversos homens brancos construindo uma ferramenta, né? Hoje, não tem tanto assim, né? Você vê e as pessoas estão também buscando esse menor viés dentro dessa história. Então, não é mais só uma parcela da população
que está ali. Não, agora você tem uma pessoa que precisa de uma acessibilidade diferente, uma pessoa preta, parda, vermelha, amarela, uma pessoa com desabilidade X ou Y. Então, eu preciso disso para construir uma IA mais democrática e um pouco mais próxima do que as pessoas estão esperando. Afinal de contas, se hoje você tem as pessoas indo para a IA ao invés de ir para o Google, já é uma mudança muito grande. Elas pesquisarem no ChatGPT sobre as coisas, o Google jamais imaginou que isso aconteceria, em algum momento. Né? Tanto é que ele colocou dentro dele próprio uma IA para poder dar aquele resumão em cima. Exatamente. Também sou IA. Quer os links? Eu tenho aqui para baixo aqui para baixo da cintura, mas aqui eu faço igualzinho o Exatamente, né? E aí aquela história, é uma caixa de texto que o Facebook lá no passado colocava. Como você está se sentindo hoje? É muito próximo do que a gente, né? Do que o consumidor, seja ele A, B, C, D, ele está ali, né? E é uma coisa que está onde? No celular, que está na nossa mão o tempo inteiro. Então, sim, a Big Tech tem muito dinheiro, a Big Tech tem muita influência, ela tem muita responsabilidade. E aí entra num ponto da ética. A gente não pode deixar de falar sobre inteligência artificial, se conectar com a ética. E a ética vai não só do viés, mas da sua propriedade intelectual, da sua própria propriedade física, né? Você vê várias histórias de pessoas famosas e não famosas tiveram suas imagens manipuladas e postadas em sites de conteúdo adulto. Como é que você lida com isso? Imagina, você... Sim, aí nós estamos na legislação, já estamos no crime, né? Então, e aí, quem fala sobre esse tema, né? Quais são os advogados que estarão preparados para isso? Como a Big Tech lida com isso? Né? Como que no Brasil a gente está ali tentando ter uma legislação melhor, mas você vê países da Europa sofrendo, você vê outros países falando, olha, você vai ter um digital twin seu que você decide como você quer usar, como lá na Dinamarca. Poxa, olha isso, eu tenho uma versão digital minha e eu decido se eu quero ou não usá-la, como eu uso, ou se eu deixo o governo manipular a minha... Nossa, isso é muito sério, né? Você está colocando ali uma versão sua que pode falar algo... Você citou uma frase minha. Imagina, eu vou lá, coleto um monte de frases da Anne e crio um digital twin dela que sai falando umas coisas aleatórias que conectou com Lé, com Cré, puxou dali e daqui, e aí eu falo um absurdo com vários vieses. O que acontece com a Anne? O que acontece com a reputação da Anne? O que vem depois? Então, a IA pode também dar uma arruinada nas nossas vidas. Sim. Ai, falei demais, né? Não, falou bem, foi uma delícia ouvir. Começou uma pergunta e foi para um outro riacho. Mas foi bacana, foi bem legal ouvir. Cassu, como é que a gente faz? Concentração de tecnologia em poucas empresas, não vai dar esse guarda-chuva que vai oprimir as pessoas na criação? Ou com viés, com etc, etc? Ou a gente tem maneira de sair disso? Como é que você imagina? Eu não consigo desenhar um futuro para você, Tadeuzão, de verdade. Eu não sei como é que a gente vai sair disso, eu não consigo sugerir. Vou estar aqui de verdade. O que eu acho que assim, é muito fácil as pessoas também reclamarem, né? Não, porque é inteligência artificial, e agora vai acabar tudo, e aí vai tomar emprego, e vai não sei o que e tal. Tá bom, bacana. Mas só que o ser humano tem uma natureza, às vezes, muito preguiçosa. Né? O que eu sinto que é assim, primeiro que a gente começou a aceitar tudo. A gente entrou no Instagram, a gente entrou no Facebook, e a gente começou a dizer sim. I agree para tudo. Todo mundo. Então, assim, ok, legal. Sim. E aí, bacana, entra a inteligência artificial. Legal. E você continua perguntando coisas para a inteligência artificial. Você continua dividindo coisas para a inteligência artificial. Você adota a inteligência artificial como um grande amigo, como um parceiro. Né? Bacana. E não vou ser eu aqui que vou ficar contra isso, muito pelo contrário. Mas, assim, o ser humano, ele fornece tudo isso. Ele continua fornecendo tudo isso. Então, o que eu sinto, assim, sei lá, eu adoraria falar alguma coisa positiva de futuro, mas eu sou meio Wall-E, eu sou meio Blade Runner nesse sentido, sabe? Eu acho que o ser humano, de alguma maneira, ele tem que, assim, hoje, pelo menos o trabalho visual que eu faço, depende de um ser humano. Se você não sabe aquilo que você está pedindo, se você não tem um conhecimento, se não tem uma base humana por trás e repertório, ele não vai te entregar.
Desculpa. Não, manda. Eu também não estou respondendo nada, né? Não, tá respondendo. Eu ia falar justamente sobre essa questão do humano. Não, é difícil realmente a gente fazer previsões de futuro. É muito. Né? Hoje em dia, muito mais. Né? A gente não consegue prever 2, 3 anos para frente. Sim. A gente está trocando de IA a cada semana, tem novas. Então, onde isso vai parar e com que velocidade a gente realmente não sabe. Mas sem futurologia. Quando se cria hoje, né, no seu caso, ok, eu tenho mais liberdade para minha imaginação. Então eu recebo um briefing para fazer um filme publicitário e eu tenho mais liberdade para criar, porque eu sei que a IA pode me ajudar nisso num custo que cabe no bolso do cliente. Mas o teu processo de produção disso mudou, porque antes tinha um processo que você tinha muitas vezes que consultar, eu falo isso até quase de uma forma didática. O cara que vai fazer um filme publicitário, antigamente ele tinha que passar por muitas etapas. Cliente, aprovação, atendimento, ia para a produtora. Você demorava muito, o processo era muito longo. E hoje em dia me parece que isso é mais rápido. Esse processo é mais ágil mesmo. Você recebe uma demanda de um produto, de um filme, e o teu processo é rápido na realização dele, na aprovação dele, mais do que era antes. Como é que isso funciona? Não, acho que funciona como uma nossas boas e velhas PPMs. Né? O processo é exatamente o mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho um roteiro X, tá? Eu tenho personagens. Vamos falar que eu tenho 3 personagens e são bonequinhos. Tá legal. Eu preciso desenvolver esses personagens. Então, ou seja, eu preciso criar esse casting. Então, numa PPM, né, para o cliente, para a agência, eu vou apresentar, provamos aqui, casting. Ah, legal. Eu vou gerar os ambientes. Sim. Vou construir esses ambientes. As nossas locações. Gostamos de quais locações? Ah, a gente gosta dessa locação. Bacana. Ah, a gente gosta de quais roupas para esses bonequinhos? Sim. O figurino. Ah, e ele vai estar maquiado? Ah, é o make. Ah, e como é que vai ser essa fotografia? Então o processo é o mesmo. A diferença é que de um ponto de vista você consegue... É um trabalho de pós-produção, Tadeu. Essa é a grande verdade. A gente usou a pós-produção a nossa vida inteira. Eu me lembro que na época de agência, diretor de arte, Photoshop, a gente fazia foto do ser humano e embonecava de um jeito que a pessoa saía um boneco de lá. Então, assim, caramba, por que fez a foto da pessoa? Então, de novo, eu acho que... é a mesma coisa. O que muda é a agilidade. O que muda, de fato, é um conceito de você ter mais controle, porque é um trabalho de pós-produção. Sim. Ele é matemático, vamos dizer assim. E é um assim. trabalho, vamos dizer assim, de animação, no fundo, né? Porque você está trabalhando com animação. Mesmo que seja animação que se pareça com seres humanos. Exato. Mas, de qualquer maneira, é um prompt que você está dando para uma máquina gerar uma animação, uma coisa digital. Exato. Que você vai modificar, você pode pedir luz diferente, Exato. Você pode pedir atitude diferente. É como se estivesse refazendo uma animação online. Não gostei. Tá muito sorridente. muito sorridente, ok, então menos sorridente. Exatamente. E vai indo para frente. Exatamente. Antigamente não se podia. Filmou. Você não tem ela menos sorridente? Não. Só filmei ela sorrindo assim. Bom, sim, então vai ter que entrar ou refilmar, sei lá. Então agora dá para mexer nesse tipo de coisa. Bem interessante isso, que o processo dentro da publicidade de marca, né, profissional, não de influencer, ela continua muito parecida com a original. Anny, eu pergunto para você, a gente nunca teve tanto acesso à informação, a dados do consumidor. Nunca tivemos e vamos ter provavelmente cada vez mais. Como não se perder nesse volume de dados, né, e fazer com que a comunicação aborde o que realmente importa de uma maneira criativa e eficiente para o cliente? Vou te dizer que a primeira coisa é você letrar as pessoas sobre dados. Letrar. Ela tem que entender o que é um dado, para que ele existe, por que ele está sendo coletado, onde eu armazeno, qual é o motivo que esse dado está sendo armazenado ali. Então, você precisa se letrar sobre o dado, sobre a cultura analítica depois. O que é ter uma cultura analítica? Senão, sério, estou coletando um monte de dados aqui, né? A gente pode ter várias IAs, vários sensores de movimento, eu posso captar a sua feição, seus movimentos do rosto e pensar, não, beleza, agora eu vou criar aqui o seu avatar, né? Tá ali guardadinho, guardei muita coisa, tudo é dado. E aí você se pergunta, quando você vai
fazer um cartão de crédito, você tem que preencher um monte de coisas, correto? Afinal de contas, o banco vai ali te avaliar. Mas quando você vai simplesmente entrar numa ferramenta de rede social nova, você precisa preencher tudo aquilo? Nome da mãe, do pai, CPF, endereço, data de nascimento, RG, nacionalidade, tipo sanguíneo. Você precisa? Não. Não. As marcas fazem o quê? Te pedem um monte de coisa, fazem com que aquele cadastro seja longo, e aí você, bom, a marca perguntou tudo isso, o time que eu torço, tipo de dieta que eu faço, vegana, carnívora. Tá bom. O que ela vai fazer com isso depois? O que você espera? Se ela me perguntou isso, no mínimo, que quando o meu time jogar e tiver relação com ela, eu recebo uma comunicação conectada com isso. Então, quando eu letro as pessoas sobre dados, elas se perguntam, acho que eu não preciso pedir tudo isso. Acho que eu posso pedir só nome, e-mail, data de nascimento e ok. Depois eu completo. Então, quando eu não sei o que pedir, eu peço tudo. E aí eu não uso nada. Então, tem muito volume de dado por aí, né? Muito. Você realmente está completo de razão. Mas aí você se pergunta, quantos desses dados estão sendo usados? Quantas comunicações personalizadas você recebe por dia? Poucas. Quantas vezes você abriu o seu e-mail e está lá um espacinho, vírgula, o texto, porque a personalização não saiu? Aí você se pergunta, a pessoa sabia usar a ferramenta e o dado que ela estava pedindo? Então, se hoje você pode ter seu nome social em vários lugares, né? Então, Caçu, você quer usar só Caçu, né? Beleza. Então, você colocou seu nome social. Como você prefere ser chamado? Por que eu vou te chamar pelo seu nome completo? A gente coleta e não usa. Então, se eu letrei a pessoa, ela vai falar, bom, se ele colocou isso, eu preciso ter isso. Eu preciso chamá-lo dessa forma. Se ele me diz que é vegano, opa, não vou mandar produtos de carne para ele. Então, a gente conseguindo entender o porquê, eu vou coletar só o que eu preciso. Exato. Letramento da coleta e análise de dados fundamental para que você consiga fazer uma comunicação eficiente. Sim. E com esse volumão de dados, as máquinas sendo cada vez mais potentes, a gente podendo imaginar o que quiser, como é que a gente não vai perder a nossa bossa? Um pouco essa bossa humana, esse erro, essa ginga, essa criatividade que a gente sempre teve. Vocês veem que isso está em risco em função de trabalhar com tanta tecnologia ou não? Caçu! Não, pois é, simples. Tô gostando. Maravilhoso. Como você se sente? Você se sente, nossa, eu tô criando pra cacete, tô adorando, ou você tá se sentindo um pouco presinho dentro da roda da IA? Não, é assim, para mim, por enquanto, é um brinquedo. É um brinquedo, é um grande brinquedão. Sim. Porque assim, a gente estudou, a gente tem uma base, a gente sabe que a gente conhece palavras como bom senso, né, como respeitar o próximo, né, como você se relacionar com os seres humanos, se comportar na casa das pessoas. Então assim, eu uso realmente esses martelos assim como um trabalho de execução, de realização. Então assim, o que eu acho que as pessoas não podem é começar a parar de escrever. Sim. Parar de ler, parar de se informar e não pedir para que aquela ferramenta faça para ele. Eu acho que esse é o grande perigo da coisa. Para mim, essa é a grande questão. De verdade. Então, assim, eu, enquanto ser humano, um ser criativo, acho espetacular. Sim. Adoro. Não, e está se sentindo bem, está fazendo bem, divertido. Tá divertido. Porque, de verdade, Tadeu, é aquela história, se a gente sempre... Não sei você, mas você, em época de agência, eu sempre andei com um caderninho. Sim. Você anda com aquele caderninho, você fica anotando e pensando. Sim. Então, hoje, esse meu caderninho, ele está aberto. Sim. Ele está aberto. Ele saiu da minha gaveta, ele está aberto em cima da minha mesa. Então, isso para mim é fabuloso. É de fato fabuloso. Anne, você passa por isso lá na IBM Consulting, dessa coisa da criação, ou você fica ligado ao dado, vou com 4 aspas, frios, que não são nada frios, mas a parte da criação... Sim. Me fala sobre esse... Então, vamos lá. Sim, a gente tem
toda uma área de criação baseada muito nos dados. Então, vamos lá. Temos um cliente que tem um problema de negócio. Preciso revisitar a minha marca, sou um hub de inovação, meus concorrentes estão muito na frente. Como é que eu faço isso? Né? E aí você faz pesquisa, então vou lá, vou sentar, vou escutar as áreas, vou fazer um day in life, viver como aquela área, trabalho o dia inteiro dela, vou para o mercado, vou perguntar para o cliente final, e aí você usa, você não usa, vou voltar para casa, coletei um monte de dado, vou jogar isso para começar a ter uma pesquisa. Então, eu tenho uma pesquisa fria, me passa todos os seus dados de site, de app, de pessoas entrando dentro do seu espaço físico, mas eu tenho um dado humano, o dado que veio da conversa, o dado que veio da observação. Eu junto tudo isso. E aí eu vou falar para o cliente, essas são as dores do seu usuário, do seu consumidor, essas são as suas dores internas, tá? Sua área de marketing, sua área de produto, sua área de design, sua área qual for, estão envolvidas nesse processo. Isso é o que o mercado está fazendo, essas são as tecnologias que você tem para usar, essas são as que eu te indico usar. Agora a gente tem um caminho, essa é a minha estratégia de transformação para você. Então, não, você não precisa ter um app, porque ninguém está no seu app, é tudo no site, é um site mobile que funciona, ninguém quer baixar mais um app. Beleza, o cliente às vezes olha e fala, nossa, mas eu queria um app. Pois é, o criativo fala, poxa, Mani, você tirou o app do ar? Eu falo assim, não tirei o app do ar, não tem função. Você viu que tem 2 acessos, a pessoa que acessa mais, acessa 10 vezes em uma semana, ela acessa mais. Que acessa mais. E é uma pessoa, 2 pessoas. Às vezes, quando você pega os dados de algumas coisas, você fala, nossa, eu achava que era diferente. E aí, quando você conversa com as pessoas, você fala, não, app, nem sabia que tinha um app. E aí, beleza, então, você não precisa ter app. Então, vamos construir agora qual é a próxima experiência? E aí, hoje, a gente tem ferramentas. A gente desenhava, eu continuo desenhando o wireframe no papel. Continuo desenhando régua de relacionamento primeiro no papel, porque eu preciso pensar. Não consigo abrir uma tela de Word, uma tela da AI e ficar o que eu quero fazer. Não consigo, preciso do papel, né? Então, eu vou lá, rabisco, penso, volto, falo assim, bom, agora entendi, agora eu vou para a ferramenta. E aí vai ser o PowerPoint, vai ser o Keynote, vai ser o que você quiser. E começo a construir essa história. Aí apresento para o cliente, a gente volta, aí eu vou construir um wireframe, o time vai entrar no Figma, vai construir o wireframe, vai provar com o cliente, vai construir de novo o design completo, o protótipo final, vai testar com o usuário final para ver se ele está usando, se ele entendeu, né? Coloquei lá uma palavra por uma coisa, ferramentas, e a pessoa fala, nossa, isso aqui são os meus objetos do dia a dia. Não, isso aqui é um escritório onde você pode criar seu cartão, seu logotipo. Tipo um escritório. Então muda aqui que o cliente final não entendeu o que eu quis dizer com isso. Porque às vezes a gente acha uma coisa, né, do nosso viés, né? Todo mundo fala ferramentas e tem a mesma coisa, né? Ferramentas que eu uso, não. Para o cara era outra coisa que eu estava entregando para ele. Agora, assim, tem coisas que, por exemplo, especificamente da publicidade, que foram criadas, sei lá, 10, 20, 30 anos, 40 anos atrás, que são geniais. Sim. Geniais. E mexeram, muitas vezes, com uma população inteira que cantava uma musiquinha da Varig, que era uma companhia aérea, que assobiava, ou que tinha... Enfim, tem muitas coisas. Sim. Isso foi feito meramente por seres humanos, usando a intuição, a sua criatividade, talvez um pouco de pesquisa ali, o cliente tinha uma demanda e fazia tal. Eu passei por esse processo com o Washington Oliveto, que foi o meu cara, o primeiro que eu trabalhei com publicidade, e já era um cara diferenciado, que largava para o diretor muito da função. Ele tinha ideias geniais, ótimas, mas largava muito para o criador fazer e não ficava numa camisa de força. Não, você tem que fazer exatamente isso que eu criei aqui. E aí você ficava no embaixo. Então ele falou assim, eu vou chamar o fulano, que o fulano é um cara que trabalha muito bem com humor, que trabalha muito bem, eu vou chamar ele e vou deixar ele fazer. Sim. A mim, durante e depois, você parecia muito inteligente isso. Concordo. Falei, bom, eu quero fazer um filme de humor, eu tenho uma boa ideia, tá aqui, mas eu vou chamar o cara que trabalha bem. Ele que vai fazer. Sim. Ou seja, tudo no ambiente humano. Agora, a hora que a gente está trabalhando com esse monte de dados, com esse monte de ferramentas novas, que as demandas vêm diferentes,
será que a gente não vai perder muito? Porque, não, vou fazer uma coisa especificamente dirigida àquele grupo lá, aquele nível de 8 pessoas. Eu consigo fazer uma coisa dirigida a grupos muito pequenos, né, em função das... Aí eu tenho que adaptar aquela ideia para esse micro nicho. Sim. Será que a gente não vai perder? A ideia é totalmente adaptada. O cara vai falar assim, isso aí fala comigo. Opa. Mas será que ele vai comprar? Será que ele vai consumir? Será que ele vai só achar interessante, que é uma peça que gera um interesse porque ele realmente está naquele ambiente, porque foi tudo detectado pelas máquinas que aquele é o meu ambiente, então aquele filme foi feito para mim e o meu ambiente. Mas será que ele vai ter o chamado call to action e ir lá e comprar o negócio ou consumir o negócio? Porque nos filmes que eram, eles se encantavam tanto que aquilo ficava na sua cabeça de uma maneira que fazia parte da sua... Eu tenho que ter isso. É uma coisa que fazia parte você comprar um valizer ou um sutiã, porque aquele filme não saía da sua cabeça. Então, eu não sei se era mais orgânico, sem dúvida nenhuma, com dados muito rasos, mas as comunicações eram eficientes, me parece. A minha pergunta, que eu não sei, será que essa comunicação que vai chegar direto do cara, na cara, e ela vai falar muito com ele, ela é eficiente? Ou ela engaja a atenção, porque ela foi feita para isso, especialmente para isso, mas ela não tem o clique de encantamento ou o clique de fazer com que ele atue? Vou puxar essa daqui. Aí os dados vão te ajudar, porque além de você criar um filme 100% customizável, você tem que pensar se o momento de compra dela, dentro do ciclo de vida dela com o produto, se ela está no momento de compra. Aí tem uma análise. Então, eu vou mandar para aquele grupo, porque eu sei que aquele momento é o correto, o que a gente chama de modelo de propensão. Então, a pessoa é propensa, o Caçu é propenso a comprar relógios prateados com preto, porque eu já vi que ele comprou 2 muito parecidos e eu estou lançando um, então eu vou customizar o meu filme, falar dos outros 2 relógios que ele já comprou e vou falar, e ainda por cima você tem 10% de desconto. Como é que você descobriu? Sou apaixonado por relógio. Te entendo. Eu descobri porque eu olhei para esse relógio que não é digital. Isso é uma coisa interessante, né? Relógio é uma coisa que define muito se a pessoa está extremamente conectada e precisa estar presente, não ausente, presente o tempo inteiro, versus a pessoa que, ok, eu me desconecto. Eu não quero, de coração, olhar para o meu relógio para ver que são X horas e ter 25 e-mails não lidos, 7 mensagens no Slack, 4... Não quero. Somos românticos. Pouco. Eu quero isso. Mas meu filho de 17 anos olha para isso e fala, eu não sei ler isso aqui não, esses números aí, esses palitinhos. Ele quer olhar para o digital. E aí, não é que eu vou só criar para ele, mas eu sei que o Caçu, eu não vou falar do meu novo smartwatch para ele. Vou falar que eu continuo tendo uma linha de relógios analógicos super interessante. E aí, sei que o Caçu comprou tem tanto tempo, aí que existem pessoas que compram tanto tempo, que o volume que elas compram indica que dali X tempo ela vai comprar, que a cada coleção X ela vai comprar. Então, é difícil? Não é sempre que eu acerto. E às vezes a gente dá um tiro de canhão numa formiga. Então, hoje a comunicação é muito segmentada. E quando você vê uma comunicação, você comprou 27 relógios só analógicos, eu te mando só mando a partir de um certo momento comunicação dos meus smartwatches, você vai falar o quê? Pô, você não me conhece. Por mais incrível que seja a propaganda, ela pode prestar super atenção. O que mas você está ela dizendo fala, que o não quero mais. encanto, vamos dizer assim, o encanto, vamos dizer, da comunicação, do marketing, da publicidade, que era de uma ideia, de uma história aqui e tal, hoje em dia ele pode ser substituído por uma coisa eficiente. Não substituído. Jamais. Você precisa ter um encantamento. Precisa ter um encantamento. Os dois têm que trabalhar junto. Entendi. Então, é o encantamento do Caçu, a criatividade humana com os meus dados. Então, os meus dados vão falar, Caçu, a gente percebeu que as últimas 2 campanhas, usando esse tipo de comunicação com call to action, esses personagens não agregam para o que o público gostaria de ver. Então, ao invés do Caçu ficar, pô, caramba, só erro, não. Ele fala, poxa, entendi. Mas eu vou te mostrar por quê. Então, aí, quando a pessoa é letrada em dados,
Eu expliquei para ele o porquê, mas eu falei, ó, a gente tem esse tipo de mensuração, a gente usa essas ferramentas. Então, para ele não é mais. Eu lembro muito bem, em 2017 eu trabalhava na DM9 atendendo a operação de performance de um banco, e era muito engraçado, porque a gente via com retorno de algumas coisas simples, um banner, uma campanha, o pessoal ficava bravo, criativo, mas ele não entendia por quê, parecia que ele estava errado. Eu falei, poxa, eu preciso explicar para ele que ele não está errado, mas que naquele momento, para um grupo de clientes, aquilo não fazia o menor sentido. E aí, você começa a ter várias variações. E aí, o quê? Eu amplio, na verdade, a criatividade. Falo, ó, Cassu, você tem um povo que gosta de coisa neon, super chamativa, tem um povo que é super branco, preto e cinza. E, ó, e tem um público meio termo que gosta de vermelho, branco, preto e cinza. Faz aí. Eu tirei dele a possibilidade de fazer um. Não, só vai ter 3. Ah, eu quero fazer 6. Pô, vamos testar, então, esses com esse público. Aí eu começo a fazer a máquina vai. Então, eu mando esse teste para esse teste para esse. Então, eu tenho coisas legais que vão ajudar a criatividade. Então, não substitui. Para mim, a máquina, quando ela substituir, aí a gente... Entendi. Confesso que aí eu fico preocupada. Nós não seremos curadores de informação, a gente vai continuar sendo criativo dentro da informação. Eu acho que isso tudo que mudou, o Cassu, por exemplo, ele dirigiu filmes, né, feitos com câmera tradicional. Sim, né? até hoje. Até hoje. O que você faz hoje com IA que mantém a essência, né, da forma tradicional de produzir imagens? Porque se você olhou muito, você viu muito, pesquisou muito com o real, enquadrou, iluminou, pensou, dirigiu, ator, não ator, carro, sei lá o que for, objetos, mas você tem uma perspectiva que você foi você foi aprendendo, você foi vendo, você foi aprendendo. Agora, ok, obrigado, Cassu, até logo. Não temos mais isso. Agora você vai criar tudo isso da sua casa na inteligência artificial. Foi importante para você trabalhar nesse outro lugar? Te ajuda hoje você trabalhar de uma forma digital IA? Muito. Muito, de verdade. E é engraçado, eu filmei recentemente um live action, né? Normal, convencional, lindo. E todo o exercício que eu tenho feito e tenho estudado com a inteligência artificial, ela me deu uma outra condução no dia do set, Tadeu. É muito curioso isso. Você está falando do reverso até, você está falando como exatamente. A inteligência artificial te interfere na filmagem real. Exatamente, assim, foi muito interessante essa história de você... Parece que você foi mais preparado, mais estudado, mais conhecedor, mais sabendo do que vinha pela frente. Então foi muito curioso isso. Agora, de novo, sim, é a gente ainda. Não tem como. É o nosso repertório, é o humano ainda. A gente precisa ter ideia. É que você estava falando do Washington Oliveto, e era verdade. Eu vivia essa história na propaganda de você, chamar o Tadeu para dirigir esse filme. Sim, esse filme é caro do Tadeu. É isso aí. Primeiro que já se mudou isso já. Já não se Sim, pede sim, mais sim. um filme Sim, porque a cara sim, desse sim, ou o cara daquele. Já mudou tudo isso. Sim, sim. E eu acho que com relação à inteligência artificial, talvez, pelo menos nesse momento, nesse primeiro instante, as pessoas começarem a analisar e falar assim, puta, aquilo ali é um trabalho de arte, vamos fazer IA, puta, é a cara do Cassu aquilo. Porque você Aquilo vai fazer... é a cara do Tadeu. Claro, se você fez 30 filmes, por mais diversos que eles sejam, você pode dividir talvez 2, 3 categorias, mas tem um estilo seu de fazer as coisas. Exatamente. Né? Então a pessoa vai continuar te chamando para fazer IA, mas com um estilo que você sabe, não só o estilo, né, que a pessoa queria parecido com aqueles bonequinhos que você fez lá, sei lá, que lá naquele tom. Mas, ao mesmo tempo, a produção foi entregue no lugar correto, você tem uma fama de que entrega na hora, os seus preços não são bons, como é um business tradicional. Exato. Né? E tem que ser. Tem que ser, claro. Então, é interessante que, o teu passado influencia a IA e a IA também está te influenciando no trabalho tradicional. De alguma forma, isso você faz alguma conexão com isso no teu trabalho? Quer dizer, aquilo que foi feito lá no passado, que você viu funcionar, que você estudou quando você era jovem, isso de alguma forma te entra na IBM Consulting? Sim. De que forma isso entra? De que forma você usa esse teu saber analógico que veio? O Cássio falou uma palavra que eu amo, repertório. Sim. Sem repertório é muito difícil. A IA não tem o repertório que a gente tem, por mais que ela seja
agêntica, por mais que você coloque um monte de coisa, o repertório sensorial ela não tem. Então, o que eu quero? Eu quero aquele filme que arrepia a nuca, assim. Aí ela não sabe o que é isso. E a gente sabe. Então, quando eu falo, beleza, vamos usar o meu repertório, ter um time diverso, que tem do adolescente de 18 que acabou de entrar na faculdade e está fazendo estágio, alguém que trabalha há 50 anos. Então, tem 50 anos, está trabalhando com a gente, tem 30 anos de design. Esse repertório me ajuda a pensar, putz, eu estou criando só para um tipo de usuário. Então, sabe aquela história do pessoas mais velhas não usam smartphone, não usam IA? Desculpa, as pessoas mais velhas. Hoje, 60 anos não é nem um pouco velho. Já começa por aí. Você já tira esse viés de que não, uma pessoa de 60 anos, nossa, já está ali, bengalinha. Não, no passado tínhamos isso. Uma pessoa de 60 anos está extremamente funcional, consumindo conteúdo, produzindo conteúdo todo dia. Ela tem WhatsApp. Ela provavelmente está no Facebook, em alguma outra rede social de conexão. Ela está no grupo do prédio, que usa o WhatsApp para comunicação. Ela está lá, ela tem talvez uma fechadura digital, com os numerinhos ou com um tagzinho para ela não esquecer a chave. Então, eu vou usar todo esse meu repertório de falar, gente, a gente constrói para pessoas, não para máquinas. Eu ainda não construo para máquina. Meu usuário final é um ser humano. Pode ser um cachorro, às vezes, um gatinho nos produtos que a gente faz, mas é um ser vivo, não é uma máquina que não respira. Não, e eu acho que a distinção está muito bem feita, né? Quer dizer, a IA, por mais repertório que tenha, ela não tem esse nosso repertório sensorial. Não. Ela ouviu falar. Com certeza. Da existência, ela comprova algumas coisas que causaram uma coisa, mas ela não sabe o que é um arrepio, o que é um luto, o que é uma paixão. Ela leu a respeito, mas ela realmente não tem esse nosso repertório sensorial, né? Então, de alguma forma, ou você está sensivelmente na frente das coisas, ou realmente você vai ficar um curador de informação e de tecnologia, produzindo imagens, sons, imagens em movimento, mais sons que vão chegar nas pessoas de alguma maneira, mas não vão criar essa memória, esse impacto, que é uma das coisas mais importantes, né? Assim, só fazendo um pequeno parênteses, uma vez uma amiga minha, diretora, atriz e tal, não sei o quê, no lançamento do filme dela, na saída, você sempre fala bem do filme, nossa, adorei, parabéns, nossa, que coisa. Não tem como você falar mal na estreia de um filme. Se fosse chamado 6 meses antes para opinar na montagem, você ia opinar. Mas quando você termina o filme, você fala parabéns, porque realmente foi uma grande realização. Ela está há 5 anos com o negócio do filme lá, tal, não sei o quê. Ela falou assim, para com esse bullshit e me diga uma coisa, você se emocionou? Olha isso. Então é isso. Você se emocionou? É isso que conta, é isso que mexe. Sem emoção, sem desejo, o personagem não anda. O ser humano não anda, precisa ter desejo, precisa ter emoção, precisa estar envolvido, precisa ter essa coisa sensorial forte. Então, muitas vezes eu fico nessa, né, o quanto de humano a gente precisa continuar mantendo e às vezes desafiando a IA para conseguir fazer esse produto de qualidade máxima. Vamos terminando, eu gostaria de 2 caminhos. Um caminho é o seguinte, o que é preciso preservar no processo de formação dos comunicadores? O que a gente tem que preservar? Eu acho que a gente tem que dar cada vez mais para os jovens a noção de que saiba muito de tudo. Vai estudar arte, vai estudar cinema, vai estudar gastronomia, vai estudar medicina, alimentação, o que vai saber muito das coisas que te interessam, mas muitas coisas. Não dá para você ser um especialista. Eu acho mais para o criador. Ele precisa saber muito para saber como dialogar com a máquina. Essa é a minha opinião. Gostaria de ouvir a Vossas Senhorias. Muito bem. Quando eu comecei essa história de divulgar, eu sempre fui muito... Eu não divulgava nada. Assim, Instagram para mim era uma coisa muito péssima, super analógico. E aí eu comecei a brincar com a inteligência artificial, não sei o que, um belo dia eu posto um negócio. Puta, tirei essa... que vergonha, não sei o que. Aí eu recebo, com IA é fácil. Puta, aquilo me deu uma... Aí eu pensei, puta, com IA é fácil, mas espera aí, foram 24 anos dentro de uma agência de publicidade, mais 12 dirigindo cena, a minha vida inteira frequentando museu, arte, lendo,
estudando fotografia. Peraí, não foi nada fácil. Não. Nada fácil. Então, eu acho que, de novo, é repertório, mais uma vez. Eu acho que o ser humano não pode deixar de estudar, de viver, de experimentar, de ir lá ver a tua exposição, de sentir. É isso. Porque se deixar, de novo, dá na mão. Puta, não sei. Muito bem. Dá um Repertório. Repertório é uma palavra recorrente aqui no podcast, viu? Acho que a gente já sacou. Né? Que os humanos ou têm repertório ou então vão para o dormitório. Uau! Vocês falaram duas coisas que eu concordo muito. Então, vou dizer o lado humano. Aquela história de entender. A gente não pode deixar de entender o outro, de buscar. E aí, o entender o outro é a empatia, a calma, a escutativa, é o entender que cada um é diferente. E que cada um vai sentir de um jeito, vai ter um repertório. Então, a máquina nunca vai substituir esse lado humano que a gente tem. E a gente esquece que a gente entende pessoas. Então, um bom comunicador, ele tem que entender o que ele precisa tocar naquele ser humaninho que ele está comunicando. Isso vai partir do repertório, isso vai partir do sentimento, isso vai partir de tudo. Da própria pessoa, sim. Para mim é o entender. Entendi. Muito bom. Agora a última pergunta, que é uma pergunta que é uma pergunta perigosa. Já vem. Como você se vê nessa época de consumo desenfreado, onde a moda cool é reciclar, reusar e tudo mais, usando essa ferramenta que parece fazer uma simbiose entre humanos e produtos para um consumo maior? Vocês não se sentem culpados em algum momento por estarem promovendo o consumo? Ou lá atrás tem alguma coisa que trabalha nessa roda ao contrário e faz uma mágica aí? Já teve uma fase da minha carreira que eu me senti bastante culpada por falar para a pessoa que ela precisava comprar um carro a cada 2 anos. E o que hoje eu tento falar para mim, né, e tento passar isso até às vezes para o meu time, é que o consumo faz parte do ser humano. Então, se eu conseguir falar para ele que ele precisa consumir, mas que ele precisa pensar antes de consumir, eu já estou construindo alguma coisa. Então, óbvio, você tem ali o fast fashion, essa história toda, mas tem todo um outro cenário que é, gente, eu preciso de tudo isso? Não. Então, olha, é legal, deixa eu te contar que eu tenho isso, mas não precisa ter 5, pode ter um só. Às vezes é meio contraditório, porque a gente na propaganda está sempre construindo. Eu, na tecnologia, eu quero que você compre a minha ferramenta, assine o meu produto, mas, ao mesmo tempo, seja consciente no que você está colocando para dentro da sua vida. Então, não sei se respondi 100%. Sim, respondeu. Porque não, que é difícil, intenso. porque o cliente não quer saber de você falar consuma com moderação. Não quer. Mas, às vezes, você precisa... Aí entra de novo o letramento da marca também fala, olha, eu estou te falando sobre todo esse arcabouço de coisas que eu tenho para vender, mas eu também não estou fazendo greenwash nas minhas ações, né? Estou fazendo isso. E aí, se você tem um e você não está usando mais, vende, né? Vende lá ou doa. Então, ao invés de acumular, compra um novo, mas o velho você doa, o velho você vende. E aí, entre aspas, você vai entrar num ciclo um pouco mais saudável, né? Ao invés de ter 20, ter 2 que você usa. Eu acho que esse é o pensamento humano que eu imagino que a Anne tenha, seja isso. O difícil é levar isso para a mesa de trabalho e falar É difícil pra caramba. Sempre foi. Acho que esse é um ponto que todo publicitário, em algum momento da vida, se questionou. Nossa, eu bati no emocional da pessoa, ela vai comprar isso, às vezes ela vai se endividar para comprar isso. Então, a gente hoje, quando eu ensino os meus alunos, eu sempre falo, tenha consciência de que você vive no mercado capitalista e a vida vai ser assim. Que nem sempre você vai conseguir liderar as coisas que você gostaria que fossem para o ar do jeito que você gostaria com a sua visão. Porque negócio é negócio. Eu não sou uma instituição sem fins lucrativos. Eu trabalho para marcas que querem ganhar.
Mas, ao mesmo tempo, tenta trazer um pouquinho de consciência. Cada peça nova que você criar, né? Então, o joguinho lá, que a galera que tem uma UX super precária, que faz o povo gastar, poxa, eu não trabalharia. Aí entra um ponto da minha ética. Não trabalharia para a empresa do joguinho. E aí eu penso, poxa, será que eu estou criando um design que faz as pessoas consumirem sem perceberem? Aí eu falo, galera, então presta atenção nos padrões obscuros que a gente tem. Pensa no, né? Então, vamos lá. A pessoa quer cancelar, não faz ser difícil, não. Coloca o botão de cancelar, em 2 cliques ela cancela, por favor. Isso ainda é uma mudança muito difícil. Porque eu acho que se a empresa for bem transparente, quanto mais transparente ela for, eu acho, mostrando o seu método de produção, como ela produz, como ela é correta no gerenciamento dos seus insumos, e o botão de cancelar está bem na primeira página, e isso é apontado, falou, olha, a gente é o seguinte, você não gosta da gente, não precisa ficar com a gente, o botão é esse, pode sair. Isso transforma, eu acho, que o consumidor mais num parceiro e mais sujeito a ser amigo daquela empresa do que uma empresa que vai te seduzir de tal maneira que você vai acabar comprando e falando, mas por que eu comprei isso? Sim. Aí depois você vai falar, mas por que eu comprei isso? Eu acho que chega num momento em que o cara vai falar assim, eu não vou mais comprar isso, né? Porque eu não preciso mais disso. O cara vai perceber, né? Chega uma hora que tem ou dinheiro, ou as pessoas comentam e tal, para que eu preciso disso tudo? Então eu sempre acredito, hoje em dia principalmente, que é um grande asset você ter uma empresa transparente que consiga falar as coisas com propriedade com o seu consumidor e dizendo, consuma se você achar que deve, né? Em tese isso. E se você não quiser, precisa, né? Mas se não, passa aí a semana que vem. Se não, passa o mês que vem, volta aqui. E é muito legal quando você tem essa opção de cancelar fácil, porque no momento que você precisa de novo, você vai na marca que foi difícil ou você vai na marca que foi fácil? Ah, com certeza. Né? Então você construiu uma relação, por mais que ela tenha terminado em algum momento, se num próximo ela puder existir, a pessoa vai te escolher. Sim, com né? certeza. Essa experiência foi boa o bastante para ela. Então, de novo, eu entendi o ser humano, que ele não quer 7 passos para cancelar qualquer produto, né? Por que certos marketplaces são tão bem sucedidos? Porque você devolve em 3 cliques. Ninguém te pergunta por que você quer devolver. Não, cara, quero devolver, ponto. Acabou, deixa eu devolver. Põe no correio de volta e acabou, chegou, eu recebi. isso. E eu adoro. Eu falo, eu tô seguro. Eu tô seguro que vai dar certo. Então, que aconteceu? todo mundo tem que ser bom na outra ponta, para eu não devolver. Exatamente. Né? Se não for bom, eu vou devolver. E é esse entendimento que vem no repertório que a gente tem. Total. Então, a máquina não sei se ela vai conseguir chegar. Já tem tantos humanoides por aí, tanta coisa, mas ainda tem um ser humano pensando no humanoide. Esse é o ponto, né? É verdade. Cassu, diga! Bom, a gente fez isso a vida inteira, né? Independentemente de ar, de ferramenta, de qualquer coisa, né? Já vendemos hambúrguer, já... Né? Tem um monte de gente diabética por causa da gente. Se existir um céuzinho, eu vou passar bem longe dele, assim. Então, para mim, com a inteligência artificial, eu acho que é a mesma coisa. De novo, é o bom senso. Eu acho que as marcas também, nesse período todo, começaram a se relacionar de uma outra maneira. Começaram a entender. Porque o consumidor, parecia que eu tinha uma coisa ingênua, né? Imagina, com relação ao consumidor. Com relação... Não. O consumidor, eu acho que tinha uma relação ainda meio ingênua, talvez, com as marcas, ou um jeito... Puta, se viu um bando de gente fumando cigarro, pegando onda e ouvindo músicas maravilhosas, né? Era quase que uma coisa meio ingênua. Você não lida com o consumidor dessa maneira. Ele presta atenção também. Sim, né? Ele presta atenção. Então, muito do que ela falou, assim, está muito na comunicação, na verdade, no jeito de se comunicar. Sim. E para mim é isso, independentemente da ferramenta. Sempre é bom senso, sempre é entender o ser humano, as necessidades dele e se comunicar de acordo com aquilo. Não tem... Para mim é isso. A IA faz parte do nosso dia a dia para sempre. Ela já fazia, né? A gente que esquece que quando você pagava com um código de barras ali, quando você escaneava um cheque, tinha uma IA funcionando por trás. Sim, claro. Só que agora todo mundo fala. Sim, né? exato. Então, daqui a pouco vai virar normal. Então, esse microfone vai já transcrever todas as minhas palavras e você vai poder criar um resumo e pronto, tá ótimo. Ela vai estar ali. E eu acho que né? existe uma coisa assim, para tentar amarrar um pouco aqui, que todo mundo hoje em dia, com o próprio ChatGPT, se você está trabalhando sempre com ele, daqui a pouco você faz uma pergunta e fala, olha, você gosta disso, daquilo, por que você não usa isso? Sim. Porque já tem o meu passado arquivado ali. Então a ideia de que a gente tenha esses pequenos
pequenos não, mas enfim, esses seres, essas figuras, esses agentes, esse martelo, que seja um companheiro ou companheira que saiba muito daquilo que você está vivendo, eu acho que se você tem uma noção, você fala, olha, eu não quero que você me traga nada parecido da marca tal, tal. Eu não quero mais comprar coisas no próximo mês. Ou seja, eu acho que a própria IA vai poder me dar auxílios para que eu me mude, me transforme numa pessoa melhor. E não que eu me veja assodado de consumo por todos os lados, inteligentes pra caramba, que vão me fazer gastar aquilo que eu não posso. Né? Então eu acho que a própria inteligência artificial, com o tempo, as pessoas vão conseguir entender que elas podem ter essa parceria para transformar a pessoa numa outra pessoa, ou modificar um pouco essa outra pessoa para ela ficar um pouco melhor. Né? Eu acho que essa é uma tarefa também das grandes empresas, das grandes techs, para pensar nisso. Né? E não só pensar, preciso vender, pum, pá. Como vou transformar esse mundo? Porque se o mundo é melhor, acho que as pessoas vão acabar consumindo mais ou vivendo de outra maneira. Os negócios vão ser mais bonitos, sem romantismo, mas eles vão ser, acho que, mais fluidos do que uma eterna competição pela eficiência. Chutando, futuro. Não, é lindo, você está falando de verdade. É um mundo maravilhoso. O que eu só fico pensando é o seguinte: essa inteligência artificial, alguém é dono dela. Sim. Né? E gasta-se litros e litros de água potável para alimentar. Nem falando sobre isso, né? Aqueles milhões de quilômetros, né? Ou seja, de minerações e tudo mais. Bom, como é que esse cara paga as contas? Sim. Ou é o anunciante, ou é você, que mesmo, né, se comunicando com a tua inteligência artificial, falando assim, cara, eu não quero saber de relógio. Para de mandar relógio. Para. Você está assinando, de alguma maneira, você tem que pagar por isso. Então, imagina, eu tenho 2 filhos, e os 2 estão estudando cinema. Uau! Olha que coisa, né? E ver o pai o dia inteiro ali, enfim, mas estão estudando cinema. Lindo, maravilhoso, são 2 humanos muito especiais. Mas, quando eu ouço uma pessoa falar assim, puta, acabei de voltar de Austin, cara, que demais andar num táxi sem motorista. Eu tenho medo disso. Essa é a grande verdade. Porque, que demais andar num carro com motorista. O que o taxista está achando disso? Sim. Mas você entende que as experiências... Então, assim, a gente tem medo, mas a gente dá corda. Dá. Não, então aqui... Eu sei lá. É uma discussão infindável. Vamos acabar. Acaba com essa conversa. O que nós temos aqui, primeiro, é que a imaginação exacerbou, a gente abriu muito a imaginação com IA. A coleta de dados faz com que a gente tenha uma comunicação mais direta, mais pertinente para a pessoa do outro lado. Temos medo, continuamos tendo medo da história, e a gente precisa formar as pessoas da melhor forma possível, com mais cultura possível, ou seja, fazer com que a pessoa tenha um repertório, e o ser humano emotivo e sensível que tem que ser o guia dessa treta toda, né? Exato. Porque de outra maneira não vai funcionar. É isso. Agradeço muitíssimo a conversa com vocês dois, espero que você também tenha gostado. E vamos partir para o episódio número 7 na semana que vem. Não perca. WAIF Talks. Os podcasts que servem para a gente conversar sobre IA, tentar entender um pouco melhor o que é essa coisa toda, e também para preparar para o festival WAIF, que vai acontecer no final de fevereiro. Vai procurar lá, WAIF Brasil, no site, você vai saber tudo a respeito. Obrigado pela companhia, até a próxima.